tá começando o nosso CMV Tá On. E dia 26 de setembro é Dia Interamericano das Relações Públicas. Você sabe o que fazem Relações Públicas? O que será? Onde vivem? O que comem? O que fazem? E para conversar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast da Câmara Municipal o nosso querido Paulo Marques, que além de Relações Públicas, também é mestre de cerimônias e cuida do Laboratório de Inovação da Câmara Municipal de Sorocaba. Paulo, é um prazer imenso ter você aqui. Prazer é meu de voltar a esse espaço e eu fiquei feliz porque eu voltei e já bati o olho ali no quadro. E tava o quê? Paulo Marques esteve aqui, ou seja, eu faço parte desse momento aqui com Paulo vocês, Marques né? está aqui, não é que Está esteve. aqui, Ele isso é está bacana. aqui, Eu isso fico é feliz maravilhoso. com esse trabalho de vocês. Eu acho que a gente ter produtos como este, podcasts, dentro de uma casa de leis. Eu falo que Sorocaba e Votorantim são casas irmãs, mas vocês estão fazendo algo que a gente quer que todas as outras casas façam, porque isso dá a possibilidade, como você comentou aqui nos bastidores, dos vereadores se mostrarem num outro contexto. A gente quer saber quem é esse cara, quem é essa gente, porque se eu voto nele, eu preciso saber outras questões que talvez façam a diferença. E o podcast, ele tem essa pegada, né? A gente tem uma coisa meio que cozinha da casa da avó no final de semana para comer bolo, pão de queijo e tomar café. Exatamente, você tá na mesa, não é isso? Aquele Então, bate-papo, aquela conversa. E os bate-papos aqui estão sendo sensacionais, né, Lu? e outra, Por isso que virou café feito com por política. RP, né, gente? Eu acho isso massa, mano. Vou te dizer. Muito bom, RP, quando bota a mão pra fazer, faz. E Pois faz é. bem feito, né? E é Arrasou, isso que nós gata. vamos falar. Vamos Isso falar aí. de RP. Bora, vamos falar. Paulo, para quem não conhece o que um RP faz, e aquela dúvida que fica, nossa, mas Relações Públicas faz o quê, afinal de contas? Conta coxinha? RP? Eu lembro que na minha Só época da faz faculdade era evento? coisas bem assim, bem bizarras. Pois é. E, assim, eu quando eu fiz a faculdade de Relações Públicas, algumas pessoas achavam realmente que Relações Públicas era uma pessoa que vendia coisas. Não que a gente não faça isso de alguma forma. Vou te dizer que ainda, se você for pegar alguns jornais, então eu vou colocar um jornal que eu sei que volta e meia aparece isso, que não é daqui da região e nem da cidade, é da onde eu vim de Brasília, que é o Correio Brasiliense, e de volta e meia você tem anúncios do jornal contratando com relações públicas, e quando você vê lá as funções que é para exercer, não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos na faculdade e que a gente faz, mas tem a ver com coisas que as pessoas acham, mas assim, eu vou ter que atender o telefone, marcar a agenda do médico, mas essa não é minha função, eu vou ter que fazer, mas não tem nada a ver, e eu vou ter que vender o plano de saúde dentro de um lugar, mas eu fui contratado para ser relações públicas. E aí a gente tenta, eu acho que não é mais desmistificar, é dizer para as pessoas o sentido disso tudo. E talvez o que falta ainda pra gente, RP, é parar de dizer que a gente trabalha para público. Não, meu bem, a gente trabalha pra gente. Eu acho que as pessoas entendem. Como assim? Eu gosto de gente. Você sabe o que é gente? Sei, gente igual eu. Então eu trabalho pra você. Eu faço pra você, por você, porque as pessoas precisam de se encontrar em algo que elas que tenha significado pra elas. Com certeza. Né? Então eu acho que quando a gente fala que é de gente, as pessoas começam a entender. Mas eu acho que isso ainda é uma luta que a gente entra ano, sai ano, os colegas se formam, entram na faculdade, e até a gente que já está no mercado há quase 20 anos, velho, a gente ainda passa por isso, então bora lá, continuar, porque a vida continua e a gente precisa começar a realmente dizer para que nós viemos e por que a gente faz e acontece. Exatamente, É isso. exatamente. E tem um monte de RP saindo da faculdade, né? Tem uma galera aí cheia de energia querendo fazer coisas acontecerem. E RP pode estar em todos os lugares. Estamos aqui no podcast. E principalmente a importância do RP dentro das casas legislativas. Não só das casas legislativas, mas dentro dos órgãos públicos, né, Paulo? Vocês aqui da Câmara Municipal de Votorantim são privilegiados, que vocês fizeram um concurso para um cargo de relações públicas. Então, você tem uma profissional de relações públicas que não é só formada, ela exerce a função e o cargo de. Em outras câmaras, muitas vezes, você não tem isso. Você tem um profissional, por exemplo, analista de comunicação, e pode ser qualquer profissional formado em comunicação, jornalista, publicidade, RP, e ele muitas vezes tem que fazer tudo, e muitas vezes no meio do caminho você se perde. Mas quando você tem um RP que faz tudo isso, como na nossa Câmara, e a gente tem percebido que no último concurso nós tivemos 2 pessoas que são formadas em RPs e que fizeram para outros cargos da comunicação. E aí você vê o quanto que eles sabem fazer coisas que eu falei, gente, eu não sabia fazer isso na minha faculdade. Hoje você sabe, Paulo, hoje eu faço isso aqui. E aí você vai vendo o quanto que é bacana
a diversidade. Porque são jovens? Não, porque talvez o mercado tenha feito uma demanda. Esse relações públicas, ele tem que ser esperto, ele tem que estar antenado com o que acontece no mercado. Percebeu assim, é aqui que eu vou estar, é aqui que eu vou fazer a diferença com a minha profissão, com o meu saber. A minha tese tinha a seguinte título: o ser e fazer do relações públicas na transparência, não, mas era isso, o ser e fazer do relações públicas. O que é o ser e fazer? É o conhecimento que ele tem aplicado a alguma coisa do mundo real, do mundo de gente. E aí, num serviço público, o que a gente mais precisa? Entender como é que as pessoas querem ser tratadas. E quem são essas pessoas? Somos nós, enquanto cidadãos. E eu digo assim, você é cidadão. Em que momento você se coloca como tal? Eu falo, eu me coloco o tempo inteiro. Eu estou dentro da Câmara Municipal trabalhando como mestre de cerimônias, mas eu me boto como cidadão. Como coordenador do LabLeg, cidadão. Como qualquer coisa, cidadão. Porque eu preciso entender como que ele quer ser tratado para poder ter essa diferenciação. Então, acho que a galera que hoje tá aí no mercado, ela tem esse diferencial, porque eles conseguiram, de fato, mostrar para que eles vieram. E eles sabem o quanto ainda é complicado ter que dizer o significado disso, mas eles conseguem fazer de um outro jeito. E eu acho que aí a gente fica assim, que bom, tô aprendendo coisas mais novas. Até porque, né, o bacana do RP é porque ele quer aprender todo dia. Com certeza. Não é? É isso. Com certeza. E muito legal você falar isso, que a gente tem que se colocar sempre no lugar do cidadão. Porque, afinal de contas, dentro da Casa Legislativa, que é o que a gente está tratando aqui, você lá em Sorocaba e a gente aqui em Votorantim, a gente tem que entender como o cidadão entende que funciona a Casa Legislativa, ou mesmo não entende, que é para a gente poder levar para ele essa informação, né, Paulo? Quer ver? A gente, ano que vem, tem o quê? Eleições. Exatamente. Qual que é a nossa maior função dentro de uma casa legislativa? É explicar para as pessoas a questão do voto, por que é importante votar, como é que você vota, enfim. Mas não é só isso, é entender quem é a pessoa que vai estar aqui durante 4 anos, governando no seu nome, se for prefeito, e vai estar te representando aqui na casa, se for vereador. Exato. São coisas diferentes. Então, a gente tenta explicar, e eu falo hoje muito uma coisa fantástica. A gente usa uma linguagem simples, ele tem que entender. Claro. Então, eu falo muito assim, gente, a Karina Rocco, que é a coordenadora da TV, ela me ensinou uma coisa, amigo, quando você estiver pensando num programa para TV e que você for falar, lembra que lá do outro lado tem a Dona Maria e o seu Zé. E tem o doutor fulano e o desembargador Cicrano. Mas você tem que lembrar que tem a Dona Maria e o seu Zé. E é esse público que nós aqui na casa queremos atingir. Com certeza. Porque ele não conhece e ele vem para cá, ele assiste a minha sessão, que ele quer saber o que os vereadores decidem realmente na vida dele quando cria uma lei que vai impactar a vida dele na cidade, vai mudar uma rua. Ah, mudar a rua é simples? Não é. Você muda uma rotina de uma pessoa inteira, de um bairro inteiro e da cidade como toda. Então, quando você começa a explicar para as pessoas como as coisas funcionam, numa linguagem que ele entenda, e se colocando no lugar dele, as coisas funcionam. E aí eu acho que a relações públicas nesse momento faz sentido. Porque não é só aquela coisa do tipo, você vê que fazer evento, eu adoro evento, mas o evento é a minha estratégia para poder me aproximar dessas pessoas, Sim. né? Você gosta de fazer podcast? Adoro, mas o podcast é uma estratégia para eu poder, de uma maneira descontraída, falar muitas vezes de um tema muito duro, muito pesado, Sim. mas de uma maneira leve e que ele consiga entender para que ele consiga tomar a decisão dele. Eu falo muito isso. Se você diz pro cara que ele tem que fazer tal coisa, não diga que ele tem a obrigação de fazer. Dê para ele o caminho, mas a decisão é dele. E eu acho que a gente que é RP faz muito isso, né? Com certeza. A gente é de bastidor, mas a gente fala como que a gente quer que as coisas funcionem, mas a gente dá o outro a decisão. Sim, né? a gente mostra os caminhos, né? O caminho, eu adoro isso, mostrar o caminho pro cara. Pode não ser o melhor na minha concepção, mas eu preciso dizer para ele outros e ele vai escolher. Né? Eu acho que a gente consegue fazer isso bem feito e aí as pessoas começam a entender o quanto nós somos relevantes, porque a gente não está ali para poder decidir piloto ou tomar a decisão ou dizer o que é o melhor. Mas a gente estuda tanta coisa, cenários, né, amiga? A gente estuda cenário, a gente sabe, por exemplo, que se a gente continuar detonando com a natureza, como a gente tem visto aí, amiga, 40 graus vai ser fichinha para o que vem pela frente. Exatamente. O que hoje RP mais tem feito nesse momento agora? É lidar com essas questões que muitas vezes pessoas lá atrás, eu não vou estar vivo para viver tudo isso. Pô, mas vai estar sua filha, seus netos e outras pessoas, e aí você não vai se conscientizar disso? Então eu vejo que hoje essa galera de RP, ela também tem essa coisa da causa. Da conscientização mesmo. Eles entendem, né? Eles arrumam formas de conscientizar dentro de casa. Eu acho o máximo. Eu Sensacional. tenho colegas que têm filhos que fazem RP. Eu falei, sério? Mas eles gostam, mas eles são causa. Eles começam a explicar o que a gente tem que melhorar na nossa vida
para que a gente consiga viver coisas lá na frente. Eu falei, gente, na minha época não tinha muito isso, porque talvez a gente quisesse abraçar o mundo de outra maneira. Talvez as nossas preocupações fossem outras, mais duras, né? Assim, foi uma geração que cresceu nos anos 70, viveu os 80, 90, 2000, que era tão duro. E hoje a gente vê o quanto a gente consegue aprender com essa galera nova, mas olhando lá atrás. Sim. Né? Eu acho que são as nossas escolhas que fazem a gente ser feliz com essa nossa profissão, porque ela não é fácil. Não mesmo. Quando você estava lá fazendo sua faculdade Nossa, de relações Jesus, se eu te contar a minha história, você vai até rir. Então conta, por favor, quero saber. Tô curiosíssima. Eu comecei na minha jornada acadêmica fazendo pedagogia. Pedagogia. Vai vendo, gente, vai vendo. Fazendo pedagogia. Por quê? Porque eu achava que eu poderia mudar o mundo sendo um profissional de educação, que na época a gente falava de aprendizagem, de educação, trabalhando dentro das empresas. Por que eu tinha essa visão? Porque na época eu era estagiário do ensino médio e eu tinha feito um estágio numa companhia dentro da área de recursos humanos. E eram recursos humanos muito diferentes de hoje. Então, assim, você trabalhava questões que você queria ensinar o trabalhador a fazer, que hoje a gente chama de treinamento e desenvolvimento, mas lá chamava pedagogia empresarial, enfim. Cara, eu quero fazer isso. Eu gosto disso, não quero ser o professor da sala de aula, talvez, mas eu quero isso. E aí, com o tempo, eu vi que, para a época, não tinha isso. Ninguém falava sobre isso. E você não tinha homens no curso de pedagogia na minha época, você tinha mulheres. E elas tinham vocações do tipo diretora de escola, coordenadora pedagógica, orientação vocacional ou professora de pré-escola. Eu falei, não quero nada disso, eu não quero mais isso. O que eu fiz? Larguei, né? Não quero isso. E aí, bem assim, no penúltimo semestre, penúltimo semestre? Na época, Caramba, pedagogia era 3 anos e meio, então eu larguei no segundo e meio, né? Foi isso, terceiro, acho que foi isso. Terceiro, segundo e meio, terceiro. E a minha mãe queria morrer, né? Porque ela fazia, meu filho, né? Você tem que lembrar. Não. E aí, ok. E o tempo foi passando. Eu descobri que existia um outro curso na minha cidade. Que eu falei, nossa, esse aqui eu gostei, porque tem coisas que eu vou poder fazer. Aí eu vou poder ser o cara e vou poder lidar com coisas que eu tinha interesse muito na época. Que era a questão da saúde, da alimentação, ajudar as pessoas a melhorar as suas vidas dentro de casa. E aí eu falei, vou fazer economia doméstica. E aí eu achei fantástico, por quê? Porque economia doméstica, velho, é um curso, ele hoje quase não tem no Brasil. Acho que ele foi extinto, mas a faculdade de Viçosa, se eu não me engano, a Universidade de Viçosa, permaneceu com o núcleo que hoje você tem mestrado e doutorado na área, ok? Que show. legal! Show, porque economia doméstica trabalha com desenvolvimento social, com questões que a gente não sabia. Trabalha com... a gente não tinha, hoje a gente tem moda, mas a gente não queria trabalhar moda, a gente queria trabalhar a forma de eu poder produzir um têxtil para servir para uma indústria, porque ele tinha que fazer uma camiseta para aquela região. Ou seja, eu entendia do cenário do local, mas eu direcionava. E fora as outras questões. E aí, no meio do caminho, eu vi que não era nada daquilo. Eu falei, Jesus amado, vou largar isso de novo? Larguei. Fui largando. Minha família toda, praticamente, é da área de saúde. Enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, né? E você nunca se interessou por essa área? Então, minha querida, o que eu fiz, né? Minha mãe foi morar fora do Brasil. E aí eu fui fazer curso de enfermagem. Que maravilha. Sério. E aí eu me achei, porque eu gostava, realmente. Eu vi isso na minha casa e falei, cara, eu me achei. Quando eu tava no último semestre, no meio do estágio, o preceptor... Eu falo isso hoje, não com uma mágoa, mas hoje eu fico assim, cara, você era muito imaturo, você podia ter, né? Paulo, você é uma pessoa que trabalha, onde você trabalha, né? Eu trabalhava na Unesco. Unesco é uma organização internacional da ONU, na área de gestão de projetos, não tinha nada a ver com a enfermagem. Mas eu gostava do que eu fazia, e tinha a ver com RP, mas eu nunca tinha pensado em fazer RP ali. Não, porque eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu não quero ser jornalista, eu não quero nada disso, eu quero cuidar disso aqui. E ele falou assim, você é um cara que quer mudar as coisas, você é inquieto, você quer inovar, você está dizendo que você quer mudar o procedimento que você vai testar. Isso não existe na enfermagem, naquela época, tá? Há uns X anos. Bem X anos. E aí eu falei assim, como assim? Eu acho que você deveria mudar seu curso. Aproveita quanto tempo. Não tem como mudar meu curso. Eu vou me formar daqui praticamente 1 ano. Pensa bem no que você vai fazer, porque você vai ter problemas sérios com o médico, não sei o que lá. E aí ele falava de uma tal de ANANDA. O que já pode essa ANANDA? É uma associação internacional que determina como que os procedimentos têm que ser feitos.
eu não poderia inventar ou inovar. Aqui, naquela época não existia. Você tinha que provar por A mais B, depois de vários protocolos. Eu falei, cara, não é isso que eu quero. Aí, o que eu fiz? Eu saí fora. Minha mãe já não quer mais morrer, não, amiga. Ela falou assim, meu filho, eu queria tanto que você... Que eu queria tanto, como é que é? Morrer, mas com você formado. E aí eu percebi pressões e tudo mais, e aí eu falei assim, cara, então acho que hoje você vai ter que procurar uma outra questão. Eu lembrei que quando eu era mais novo, eu tinha feito um teste vocacional. Eu estava no meu último ano do ensino médio, mas eu não dei muita atenção. E aí eu fui resgatar. E aí, sim, na minha época a gente tinha agenda. Você lembra de agenda? Com certeza. Onde é que estão as minhas agendas dos anos da escola? Então, dentro dessa, eu estava lá, um papel, com todos os sete, estava assim, prioridades. Eu comecei a olhar tudo aquilo que eu tinha feito, estava na prioridade, menos RP. Estava lá. Aí eu falei, gente, eu vou sei fazer isso aí. Não, como é que eu vou fazer isso, gente? Agora. Porque dentro do meu trabalho eu comecei a ver questões relacionadas a relações públicas, mas eu não sabia o que era, como que era. Eu fiz o vestibular, passei, fui estudar de noite. Aí o que eu tinha que dizer na minha casa? Que eu ainda estava fazendo enfermagem para terminar. Aí um dia minha mãe falou assim, cara, foi engraçado isso. Engraçado, meu filho. Onde é que estão os seus jalecos? Na lavanderia do hospital. Fazendo o quê? Ah, mãe, eu deixo lá para eles lavarem. Ah, minha mãe, enfermeira. Engraçado, meu filho. Na minha época não tinha nada disso, não lavava nem de médico. Hoje eles lavam de estagiário. Não me diga que você trancou essa faculdade também. Ah, sim, ela falou. Aí eu falei, mãe, deixa eu te dizer uma coisa. Ela, não, eu quero saber. Eu não vou pagar, mas não vou te dar uma. Eu falei assim, mãe, eu vou te prometer uma coisa. Eu vou ser o melhor aluno, eu vou fazer tudo isso, mas eu vou me achar aqui. E eu tinha um amigo que ele falava assim, Paulo, você vai passar do quarto semestre aqui. Você vai passar, né, amigo? Você vai sair desse, né? Eu falei, vou, amigo. E aí, eu acho que eu não é que eu me achei. As relações públicas, elas me abraçaram, elas me acolheram de um jeito, porque eu via assim, cara, tudo que eu queria fazer nas outras, eu posso fazer aqui. Eu não vou sofrer, eu não vou. Eu podia inovar, na época a gente não falava nem de inovação. Não era tão usado. Não. Mas eu posso inovar, eu posso criar coisas. Eu falava isso, eu posso fazer coisas, eu sou um cara das coisas. E eu fui indo. E aí eu comecei a estagiar, aí eu larguei a Unesco. E eu falei assim, cara, se eu quiser ser um RP como o que eu tô aprendendo aqui, eu tenho que entender de rádio, de TV, de jornal, coisa que nenhum RP queria fazer, que já tinha jornalistas. E fui fazer um estágio, pagar um saláriozinho de estagiário numa agência de uma universidade em Brasília, que depois futuramente fui dar aula lá. E eu aprendi com uma jornalista, Silvana de Maio, que falava assim, amiga, você é jornalista, é com a alma de RP. Ela foi me ensinar como que eu poderia fazer rádio e institucional, né? Porque TV, institucional, jornal. E aí, cara, eu falei assim, agora sim, eu sou RP que as pessoas precisam. E aí eu fui fazer estágio num outro lugar, que era numa organização grande do Brasil, com sede em Brasília, e eu era o estagiário. Mas o dono, o chefe, não. Aqui você é relações públicas. Eu sei que vocês não podem nomear porque vocês não se formaram, mas aqui eu digo que você é o meu RP, que você sabe. E aí, a partir daí, amigo, eu fiquei e nunca mais saí. E foi as relações públicas que me trouxeram tudo que hoje eu tenho na minha vida. Sério, tudo. Um emprego fantástico que eu gosto. Hoje eu tenho um emprego que eu gosto porque eu faço. Eu fiz um mestrado e doutorado nessa cidade, que eu não queria vir para Sorocaba, mas aí depois eu aprendi a amar a cidade. Porque a cidade... Como é que Sorocaba caiu na sua vida? A gente tem relacionamentos bizarros na vida, né, amiga? E eu me aventurei num relacionamento bizarro e no meio do caminho esse relacionamento falou que não me amava. E eu já tinha feito concurso aqui. Né? Isso. Aí eu falei assim, se você não me ama, por que eu vou ter que ir para Sorocaba? Mas você passou no concurso. E eu queria estabilidade, eu queria tranquilidade. E aí eu fui fazer uma sessão de coach com um amigo meu. Perdas e ganhos. Era o exercício. O que você ganha e o que você perde se você for ou ficar. E o que você não ganha e o que você... se você ir ou ficar. Não necessariamente perdas são negativas e ganhos são positivos. Eu não entendia isso. Aí amigo, eu vou perder meus amigos. Não vai. Quanto tempo que você não me vê? Amigo, tem 1 ano. A gente se fala todo dia. Você me perdeu? E aí eu fui vendo. Amigo, vai embora daqui. Vai seguir sua vida. E aí eu fiz combinados que eu teria que estar em Brasília. Mas enfim, vim pra cá. E eu aprendi a amar a cidade. Porque a cidade me acolheu. E me deu um mestrado fantástico, que é numa área dentro da Câmara. Eu estudei um trabalho na Câmara que foi 10. Um doutorado que também o meu orientador falou assim, agora que você inventou de
criar um projeto no seu mestrado que dá a chance da gente entender como é que funciona a comunicação pública no Poder Legislativo, você não vai querer fazer, você não vai fazer outra coisa não, né? Eu falei, por quê? Eu quero fazer uma coisa na área de gastronomia, não inventar. Você vai seguir a linha e vai terminar. E foi o que eu fiz, e foi a melhor coisa. Por quê? Porque hoje eu falo que com o meu projeto eu consigo falar para as outras pessoas, e eu fiz recortes que as pessoas vão entendendo como é que eu posso trabalhar a transparência na Câmara, participação cidadã, a comunicação pública com todas as suas vertentes, e as pessoas vão, tá aqui, ó, você pode fazer isso. E aí, quando eu virei RP... Agora eu vou te contar um segredo. Eu fiz faculdade de jornalismo, aí fui fazer uma pós em comunicação empresarial, e dentro dessa pós eu conheci as relações públicas. Na minha época era mais ou menos isso, pra gente poder... Comunicação empresarial. Era isso, porque era um nome chique para RP, né? Isso. E daí eu me apaixonei pelas relações públicas. Falei, vou fazer relações públicas. E nessa época, acho que foi o concurso que você passou. Foi em E daí 2014, eu comecei a é isso? acompanhar um RP. Ok. Então, você foi referência para mim de alguma forma. De Cara, alguma que bacana. forma, você se tornou referência para mim. E depois de alguns anos, eu já formada em RP, eu fui representando o Marcos, presidente da BRP na época, que eu era diretora da BRP. Cara, o Marcos, eu tenho uma história com ele fantástica. Já vou te contar, que o Marcos também é um cara, assim, E cabuloso. teve uma solenidade na Câmara do Dia dos RPs. Ok. Né? E eu fui representando ele. Eu falei, esse cara é RP, eu sou fã dele. Cara, acho que ele massa. sensacional. Então você, de alguma forma, de longe, você era um espelho pra mim. E você sabe que a gente nem falava que a gente era RP na Câmara, porque como não tem um cargo, Sim. a gente não fala que é RP, mas a gente fazia as funções. Hoje a gente fala, não, eu sou RP da Câmara. Sou. Então o Fabinho fala, todo mundo fala. Sim. E na época do concurso, foi engraçado, porque tinha uma prova prática. Foi a primeira prova prática no país para um cargo de mestre cerimônia. Que isso, na verdade, foi o primeiro concurso no Brasil para mestre cerimônias. Foi feito na nossa Câmara. Sensacional. E ninguém sabia uma prova prática para isso. E eu pensei, bom, se for me pedir uma prova prática para RP, eles vão pedir tais coisas. Aí o que eu peguei? O manual de eventos, olha para você ver, do Senado, da Câmara dos Deputados, e eu olhei e falei, bom, se forem me perguntar coisa, eu vou ter que saber responder, oral. E se não for, vou ter que saber escrever. Agora, eles não vão mandar eu fazer nada aqui, porque, né? Enfim, mas eu... E aí, quando chegou na hora, era o quê? Prática, amiga. Monte a mesa. Tá. E eu falei, cara, que delícia, essa prova tá... Era a minha cara. Tô amando. Cara, amando, mas com medo, né? Quem era a banca responsável pela prova prática? A BRP. E eu olhei, eu não sabia quem eram as pessoas, mas eu falei assim, eu conheço aquele cara, mas eu não conseguia lembrar. Era de épocas que a gente vinha em São Paulo para congresso da BRP e tudo. E aí, pá, fiz a prova. Falei assim, cara, se eu não passei em segundo, passei em terceiro. Passei em terceiro, fiquei feliz, ponto. E aí, o que aconteceu? Eu fui para um evento, que também de RP, na Lesp, acompanhando o vereador Pastor Luiz Santos, que a legislação de que cria o dia do RP no município é do Pastor Luiz Santos, o vereador. Sim. E aí, ele é o cara que defende tudo. Uma assessora dele Era RP. Era RP, olha que E legal. aí, assim, todo mundo, né, Sim. se juntando para poder homenagear a profissão. O vereador vai para São Paulo, precisa que um pessoal do cerimonial vai ocupá-lo, e vai ser você, porque você é RP, porque a gente vai falando sobre o que a gente faz enquanto RP aqui, mas a gente vai receber essa homenagem. Quem estava lá? O Marcos. E aí ele virou para mim e falou assim, quer dizer, então que você ficou? Eu falei, como assim? No dia da prova, quando a gente terminou a prova, a gente sabia que vai ficar aquele cara, o mais velho, aquela menininha do cabelinho pequenininha, aquele gordinho, que eu era bem gordinho, e a loira. Eles não conheciam a gente, mas pela prova eles sabiam que era a gente que ia ficar, que tinha muita gente, por conta da forma como a gente se posicionou. Eu era o único RP, mas todos eles ali tinham essa coisa que você teve da comunicação empresarial. Fernanda vinha de uma área que ela trabalhava com isso, não era RP, mas ela fazia. Priscila não era RP, mas fazia ações na Câmara que ela trabalhava em Santos. E o Marcelo fazia todo um trabalho de comunicação em Paulínia. Então, a prova inteira, amiga, era RP. Sim. Então, a gente ficou ali. Então, acho que isso fez com que a gente, hoje, consiga desejar que mais câmaras tenham isso, que mais serviços públicos tenham isso, porque hoje a gente percebe que a gente faz essa diferença. A gente não veio para tomar o espaço do colega jornalista, do publicitário, pelo contrário, a gente veio para poder somar. Eu falo assim que eu aprendo muito com esses meus colegas. Claro. Se hoje eu consigo fazer isso aqui de rádio,
A minha amiga jornalista, Priscila, me ensinou. Se hoje eu faço programa de TV e falo, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a Karina Rô, que é jornalista, me ensinou. Fernanda, jornalista, me ensinou. E eles me ensinam. O Marcelo, publicitário, me ensinou. O Anderson, radialista. Então, e aí a gente tá ali junto, sabe? E hoje a gente percebe que tem uma... Vai chegando RP na casa, então a gente vai ficando feliz, né? Porque assim, a gente vai começar a tomar um lugar dessas pessoas aqui. Vamos dominar o mundo dos RPs. O Fabinho morde aí. Fabinho também é RP, enlouquecido. Um beijo, Fabinho. Tô esperando você aqui também, viu? E é outra, uma coisa que eu gosto de fazer muito nas justificativas de ausência nossa dos eventos, eu achava que eu não precisava fazer, eu falei, não, mas eu preciso. Doutora fulana, e o RP, ou Relações Públicas, Fábio Mascarenhas, secretário de Comunicação. Era a oportunidade que eu tenho de falar todos os dias, isso ficar registrado, que alguma coisa existe e que o cara que está lá hoje na comunicação é RP. Isso legitima. E uma vez uma colega de São Paulo assistiu e falou assim, nossa, que bacana, você ressalta o RP ali. Eu falei, ele é RP, não precisava, mas eu acho que precisa, por que não? Eu não falo da doutora advogada, do fulano, vou falar do Relações Públicas, Com que certeza. não é isso? É muita coisa, meu, nessa minha vida, velho. Muita coisa. Muito legal. Vou fazer uma pausa rapidinha pra gente tomar uma água e um cafezinho. A gente já continua esse papo que, ó, se deixar, vai longe. Vai Voltamos longe. já. Olá, voltamos com o nosso CMV Taon e o papo com o Paulo Marques, RP, mestre de cerimônias e Coordenador do Laboratório de inovador. Inovação, Jesus, né? Inovador. Inventor. Como é que é isso? O que faz o laboratório de inovação? Eles me chamam de Zé Ideia. Então você já pode imaginar o que é um Zé Ideia, né? Zé Ideia. Zé Ideia é aquele cara que, sei lá, você tá conversando, às vezes eu não tô fazendo nada. Eu só passei do lado de alguém e ouvi uma conversa que poderia render alguma coisa. Aí eu vou lá e falo, gente, sabe o que eu pensei pra tal coisa? Lá vem o Zé Ideia. As pessoas já olham pra você. Aham, e aí? Por que a gente pensa dessa forma? Inovação, se a gente for pensar do termo lato da coisa, o significado, não é criar uma coisa nova, não é uma novidade, mas é fazer melhor aquilo que já existe. Sim. Ou fazer bem feito o que não foi. Então, assim, eu não preciso criar alguma coisa. Eu posso, vamos supor que, vocês inovaram fazendo um podcast. Sim, porque o podcast, ele é a ascensão de um programa de rádio, por exemplo, ele tem um formato. Mas aí você vai fazer um podcast para poder ser apresentado lá na rua? Não. Você só levou ele para outra área. Então, você não está inventando alguma coisa, você só inovou, você está melhorando. Eu acho que a minha ideia sempre foi de ver as coisas melhores. E aí, volta mais uma vez. Por que você fez isso, amigo? O RP quer ver a coisa acontecer. E ele sabe por quê. Porque ele entende que se você dá uma ideia para quem decide e essa ideia for boa, essa ideia é implantada. E lá na casa a gente pensou assim, mas como é que eu faço para isso tudo estruturar? Aí vamos pensar num... A gente não era departamento, seção. A gente não vai inventar, a gente não vai testar. Então, mas se é testar, é laboratório. E aí a gente foi descobrir como é que isso funcionava no mundo e no Brasil, amiga. A gente é meio retardado, já estava funcionando a gente aqui, mas no Legislativo eram pouquíssimos. Só tem o Lab Hack da Câmara dos Deputados, né? Tem o da Câmara Legislativa em Brasília, tem alguns do Poder Judiciário e Câmara Municipal. Somos o primeiro laboratório do Brasil numa Câmara Municipal, um laboratório de inovação. Que legal. E que a gente foi aprendendo com esses caras. Só que a gente tinha que trazer para a nossa realidade. O que você vai fazer diferente aqui? O presidente, né, falou para a gente, o Cláudio Sorocaba, eu quero que a Câmara se aproxime das pessoas. Perfeito. O Thiago também tem a mesma visão. Eu quero que o cidadão venha aprender dessa casa. O que vocês podem fazer para que ele entenda o que a gente faz e que a gente fique junto? Eu quero isso. É isso que eu acho que a gente precisa hoje, que nenhuma outra área me dá, mas vocês podem dar. Então, a nossa pegada no começo foi trabalhar a participação cidadã, de todas as maneiras, todas. E a pandemia foi mais bacana, quer dizer, mais bacana, a pandemia não foi bacana, mas o nosso trabalho foi muito bacana porque a gente teve que inventar o que a gente não sabia fazer. A gente não sabia fazer nada de dentro de casa. E eu ouvi assim, como assim você quer fazer um programa de TV no meu celular? E aí você vai ouvir os seus amigos que testavam. Paulo, eu vou passar um dia na sua casa e eu vou montar. Você vai me separar abajur, essas coisas que tem, tranqueiras,
e vou te montar um cenário com o que você tem, vou te dizer que horas que você vai gravar com a luz, ou não sei o que lá, o microfone. E aí, todo mundo naquela barulheira do dia, gente, eu não tô conseguindo, por que as pessoas fazem muito barulho? Amigo, você vai gravar de madrugada? É assim. E eu fui gravar de madrugada. E eu fui aprender a fazer. E eu, cara, que bacana. E era pra quê? Ensinar as pessoas da cidade como que elas poderiam se proteger da Covid e do coronavírus. Como assim ensinar? Ué, as pessoas não sabiam, por exemplo, Muito novo, né? que ela não deveria passar o álcool gel na pata do cachorro. Como assim, Paulo? Várias pessoas estavam fazendo isso, passavam álcool, que a gente ia acompanhando as notícias. Então, assim, aí, não, gente, você não precisa passar o álcool gel na pata do cachorro porque vai machucar, vai ficar sensível. Mas você pode pegar, não tinha nem o lencinho umedecido de cachorro, velho. Você pode pegar um paninho com água, não sei o quê, e aí as coisas vão infringir. Então a gente tem que ensinar as pessoas a se protegerem. Então a gente falou como que era, podia fazer isso, do distanciamento, o uso de máscaras, e aí a gente aproveitou outras questões que começaram a acontecer. Mulheres dentro de casa apanhando dos maridos. Vamos falar também. Se liga na dica, a dica agora é essa. E aí eu tinha que mudar o meu tom, porque o se liga na dica é super gostoso. Cara, se liga na dica, informação clara é pra todo mundo. Como que eu ia falar isso quando eu dizendo pra mulher que você não pode, você não tá sozinha e que você precisa denunciar, você liga o número tal. O tom teve que mudar. E aí entra aquela coisa de novo da RP. Se bote no lugar dessa mulher Exatamente. que tá apanhando, que você vai dizer pra ela que ela não tá sozinha. E aí, amiga, o laboratório foi crescendo com essas coisas, com programas sobre isso, programa dentro de casa, a gente foi criando outras coisas dentro da casa para trazer as pessoas e mostrar. E as pessoas na rua começaram a me reconhecer. De máscara, achei isso engraçado, mas é pela minha voz. Que legal. Você que é menino da TV Câmara? Eu assim, eu andava assim, de boné, preto, máscara, era que eu andava quando eu ia fazer. Sou assim, senhor. Nossa, eu acho lindo quando você ensinou a gente a não usar álcool gel na patinha do cachorro. Por isso que eu acho que ficou muito marcado. Ficou marcado. Eu, nossa, que bom que o senhor gostou. Nossa, e a gente agora assiste, porque é tudo tão colorido e realmente o Liga na Dica era isso, né? E as coisas foram vindo. Então, hoje o laboratório, ele veio com essa pegada e aí a gente tentou fazer um pulo do gato. O meu servidor também, amiga, é cidadão. Com certeza. O meu servidor também é o público que precisa de ser atendido de uma maneira inovadora para ele poder atender melhor o cidadão. Não, nós vamos agora, nesse período, trabalhar questões para deixar o cara, para ele poder aprender melhor, para ele poder saber como que ele vai se utilizar de conhecimentos para ele mudar a vida dele dentro do trabalho dele. Ele não pode sair daqui e falar assim, ai gente, eu tô tão cansado porque eu tenho que fazer tal coisa e ninguém me ensina. Não, o LabLeg vai te ensinar. É difícil? É, porque a gente tem que mexer numa cultura das pessoas do tipo, amiga, isso sempre foi feito assim. É. Não mexe com isso, não, é das pessoas, não inventa. Usa a ideia, não inventa, porque não dá. Então, sempre foi feito assim, por que vai mudar agora? hoje, o LabLeg faz isso. A gente muda, mas a gente sabe esse limite da mudança. Por quê? Porque eu vivo numa cultura de vereadores e vereadoras, e eu não posso obrigar, mas a gente sempre mostra o melhor caminho, mas deixa eles decidirem. O planejamento estratégico da casa foi assim. A gente não sabia como fazer, a gente foi aprender com outras câmaras, e cada uma contava uma, mas o pessoal de Campinas, que eu vou deixar aqui, ó, um beijão pra vocês, que vocês são referência pra mim, desde quando eu cheguei aqui, Campinas e Itu, ensinaram pra gente, o menos tem que ser mais. Por mais que a sua câmara seja grande, que você quer inventar, porque você tem cara de inventão, né, Paulo? Cara de inventar. Menos. Por quê? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer tudo, porque você tem que deixar a cara, não é do Paulo Marques do laboratório, é a cara de quem vai presidir a mesa. Então a gente teve que adaptar para que o próximo que entrar consiga também ajustar. E Sim. aí ele só menos, não inventa muita coisa. Então a gente foi ajustando. Então hoje o planejamento, a gente terminou a pesquisa, semana passada a gente apresentou o presidente, mostramos os gaps. Gostei. Qual que é o próximo passo? Eu achava que ele não ia falar. Porque é uma decisão dele de querer ou não. Claro. Qual o próximo passo? Esse. Se fizermos isso, ganha isso. Se não fizermos isso, a gente vai ganhar isso daqui. Você ganha coisas ruins, mas você ganha. Ganha. Só vai ganhar os munícipes se ligando aqui, perguntando de tal coisa. A gente não quer isso, né, vereador? Então aí você vai mostrando. E, amiga, a gente agora tem um trabalho no segundo semestre agora, que é... segundo semestre é quase o final do ano. Final de outubro,
para a gente poder fazer as reuniões temáticas e definir missão, visão, valores e as questões estratégicas para 2023, 2024 e jogar isso para o próximo mandato, para a gente poder deixar isso flexível, para que quem for assumir a mesa diretora consiga trabalhar. E a gente ficar feliz e falar assim, cara, hoje eu tenho um caminho. Acho que a gente que é RP gosta de caminhos, né, velho? E eu não tenho um caminho, é para trabalhar, não tenho caminho nada. Então hoje a gente está tendo. Então é isso aí, ó. Usar a ideia hoje, inventa caminhos. E eu acho maravilhoso quando a gente encontra presidentes que topam as ideias, né? Isso é. O presidente Cláudio legal. Sorocaba, ele é um cara que. Foi ele que me deu posse na casa. Quando eu fui pra lá, ele que era o presidente. E ele falou assim: eu gosto de vocês, que vocês são todos novos, mas eu gosto desses que vieram de vários lugares. Você é de Brasília, você é o menino de Brasília. Você é menino de Brasília? Sou. Você é a menina de Santos. Então, ele falou assim: a gente precisa dessa gente nova aqui dentro. Vamos dar uma oxigenada. Ai, amigo, e ele apoia. E ele quer saber o impacto disso, não é impacto financeiro, não. Não é só isso, né? Mas é assim, o que o cidadão ganha com isso? Pô, que bacana. Ele é pro cidadão. Aí ele vai ganhar isso. E se a gente fizer de um outro jeito? É possível? E aí aquela coisa de novo do RP. Cara, você tem que ter plano A, B, C, D e E. Com certeza. Você não vai vender pro cara só plano A. Presidente, a gente tem esse e tem esse. Ainda tem mais um se você quiser, mas esses aqui são 3 que você pode escolher. Todos vão ser bons. Cada um vai é teu jeito de escolha. E eu acho que isso aqui é importante. É você dar a opção da escolha. E aí, a gente começa a perceber que realmente a nossa missão é fazer essa diferença. Entre eleição, sai eleição, a mesa muda, o presidente muda e pode ser um outro vereador que está lá. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai envolvendo os outros. Claro. Imagina, Paulo Marques tem a mania de, quando eu vou viajar, eu gosto de conhecer câmaras dos outros lugares. O pessoal, você tem? Tem, gente. Eu tô no meio do centro da cidade. Recentemente eu estava em Aracaju. O meu hotel tava uma quadra da Câmara. E tinha outras coisas bacanas. Eu falei, vou andar aqui. Eu falei, nossa, que Câmara linda. Aí eu cheguei lá, me identifiquei. Ai, bacana, vamos lá na comunicação. Né? Só na comunicação, amiga? Claro. Só mandei pra comunicação. Quem era que era a poderosa lá? RP. Aí, amiga, começou a encontrar lá. E ela falou assim, o que vocês precisam que eu te mostre? Eu quero que você me conte as suas histórias aqui pra eu poder levar lá pra minha. E depois eu posso te contar também. E aí, isso a gente vai criando... Um laço com câmaras que a gente fala assim, se Votorantim e Sorocaba são câmaras irmãs, eu não posso ter câmaras primas nos estados? Claro. Eu te falei aqui, Itu e Campinas pra gente é uma referência porque nos ajudaram a montar a escola do legislativo e planejamento estratégico e a gente ensinou eles a montar um laboratório, sabe? Então, a gente vai fazendo essas trocas. Eu acho que é por isso que a gente não desiste. Né? Muitas vezes a gente quer desistir, tá cansado, entre eleição e eleição, mas se não vou desistir. Não é esse o caminho. Até poderia, Claro que não. mas a gente não vai desistir, porque a gente lembra. E eu falo assim, cara, eu me coloco tanto como cidadão quando eu vou, por exemplo, Brasília não tem bairro, né? A gente chama cidade de satélite, é como se fosse, mas não é. E eu gosto de andar no meu bairro, a pé. Porque em Brasília a gente não anda a pé, a gente anda de carro. Ó pra você ver. Eu vou na padaria, mãe, me dá a chave Não tem do carro. calçada, né? Tem, mas não é igual daqui, né, amiga? É diferente. sim. Ela não me dá essa possibilidade de você ter isso Sair ali. caminhando Não, é muito difícil. Aí hoje eu vou na padaria, converso com as pessoas, eu conheço muita gente no meu bairro porque eu fui andando. E eu falei assim, cara, daqui X anos eu vou ter 50 e tanto, 60, 70. Essa árvore não pode estar na calçada mais, porque... E se eu estiver numa cadeira de roda? Como é que eu vou passar aqui nessa calçada? Porque eu vejo idosos que hoje não andam muito nos bairros porque não conseguem andar nos lugares que tem uma árvore no meio da calçada. E aí você chega no vereador, o que você acha da gente fazer? Como assim, Paulo? Deixa eu te mostrar. Aí faço foto. Olha que bacana. E aí uma outra função do laboratório foi ajudar os vereadores a pensar em projetos bacanas para a cidade. Na nossa visão, de que a gente via, olha, a gente viu isso aqui numa cidade X, que funcionou. O que você acha de fazer aqui? Pô, que bacana. Eu acho que é a forma da gente ajudar de uma maneira diferente, inovadora. Que as pessoas falam que isso não é a minha função. Eu falei, pode até não ser, mas eu acho que eu estou complementando algo que é meu, que está aqui. Claro. E eu não sou pago para isso, mas eu tenho o maior prazer, porque eu sempre vou pensar que tenho uma Dona Maria, o seu José do outro lado, precisando de que alguém faça aquilo por ele. Né? Exatamente.
E assim, não adianta, porque relações públicas se relaciona Ai. e tem essa mania de ter esse olhar, de se colocar no lugar do outro. Né? A gente tem essa mania gostosa de acabar se É colocando aquela no coisa lugar amiga das do gente, pessoas. tá? Eu lembro que tem um cara em Brasília, porque a minha referência é lá, não tem jeito. Mas eu gosto muito das pessoas de São Paulo, da ECA USP e do pessoal do Sul. Mas Brasília tem algumas pessoas que são referências e elas me falaram uma época. Francisco Biondo, ele é Relações Públicas do Senado, de carreira. Então ele exerceu várias funções. E aí, nessa última posse, ele estava coordenando o cerimonial. Aí eu vi ele lá e falei, olha que bacana, cara, o Biondo voltou a fazer as coisas que ele gosta. Mas eu lembro que, na época da minha faculdade, a gente tinha que fazer um vídeo institucional da minha instituição, como trabalho de conclusão de uma disciplina, e a gente queria ter visões de outros profissionais de RP de Brasília, que a gente não sabia como que a gente ia atrás, porque não era fácil, todo mundo trabalha. E eu lembro que na entrevista ele falava assim, relações públicas, se não gosta de gente, não pode ser relações públicas. Porque a matéria-prima, se fosse a matéria-prima do Relações Públicas, são gentes. Gentes. Por isso que eu falo que eu não quero trabalhar público. Não, é gente. Eu falo, é gente como a gente. Então eu falo que hoje a gente cuida de gente. Eu acho que isso está mais próximo da nossa realidade. Por isso que hoje é mais gostoso de fazer, é mais gostoso de contar, é mais gostoso de vir num programa desse falar sobre RP. Cara, que massa, eles vão deixar eu falar de RP, as pessoas vão ficar apaixonadas, porque eu acho que quem gosta de RP e fala com paixão, as pessoas entendem. Com e vão certeza. querer fazer, né? Com certeza. Aí, ó. Então, Adoro. ó, quem está assistindo e está pensando, o que eu vou fazer da vida? Faz RP. Eu acho, faz RP, faz. Faz aí, bem, você vai gostar. Aí a pessoa fala assim, Paulo, o que esse RP faz? Bom, faz festinha? Faz. Mas a festinha dele tem um nome. Evento, tem um porquê. Não é? Ele vai fazer um churrasco? Vai, mas é um churrasco estratégico. Exato. Ele não vai só jogar a carne lá na churrasqueira, banhada de gordura, para ficar pingando no carvão e feder a festa inteira, não. Ele vai saber que tipo de carne que ele vai colocar lá, porque aquele cheiro pode estragar o objetivo da festa, que é o quê? Aproximar as pessoas. Como é que um churrasco fedorento vai aproximar as pessoas? Não vai. Com muita fumaça. RP faz o churrasco ser top sem fumaça, ok? E aí você fala assim, Paulo, a RP vai poder fazer isso que você está falando hoje? Rádio vai e deve, porque tá aí, é para fazer. E uma coisa que eu tô apaixonado, as pessoas assim, isso é louco, né? Inteligência artificial. Eu acho que se hoje o RP começar a gostar disso, ele vai começar a ter uma facilidade para as coisas, ele vai ter mais tempo de pensar estrategicamente e ser menos operacional, porque a inteligência te ajuda a resolver o seu operacional. E a gente tem que ser estratégico, que é pensar como fazer e por que fazer e que horas, enfim, e delegar que uma outra pessoa faça. Eu não preciso ser o RP para fazer tudo dentro da comunicação, né? Mas eu acho que ele tem que saber pensar. Então, a inteligência artificial hoje, ela tem me ensinado muito isso. E eu fico encantado, porque eu converso como se fosse assim, olá, boa tarde. Ela responde assim, você não precisa me dar boa tarde porque eu não sou uma pessoa. Aí eu já fico assim, ridícula, mas ok, vou continuar. E eu vou colocando para ela questões para que ela consiga entender quem é o Paulo. Ou eu sou relações públicas. E eu assim, lembra de mim? Lembro, você esteve até há X dias aqui perguntando tais coisas. Ok, aí eu já entendi que ela vai aprender comigo. E aí quando eu vejo as coisas estão fluindo, que antes eu demorava pensar num projeto de um curso, que, cara, é tão simples, mas como é que eu vou estruturar uma coisa que eu não... Assim, nossa, gente, eu botei só a palavra-chave. Então, cara, vai se aventurar também por coisas novas, parar de ter medo. Quer ver? Na minha época da faculdade eu tinha medo de tecnologia, mas era para usar CorelDRAW e essas coisas todas de design gráfico. Eu tinha um pavor de design gráfico, eu tinha medo porque eu achava que eu não ia conseguir mexer. Então hoje eu não faço. Mas o que eu aprendi? A ser diretor de arte ou diretor de criação. Diretor de criação, porque eu não precisava manipular, mas eu tinha que entender. Aí eu consegui demandar isso para os meus colegas publicitários. E funcionou. Mas eu poderia ter aprendido um pouquinho de Corel. Eu achava que ia ser bacana para a época.
Mas hoje Mas não. aí hoje tem um programa que já é totalmente intuitivo. Não é? Acabou, faz, amiga. não tem, Acabou, exato. enfim. Mas era algo que eu achava que era minha deficiência. Mas hoje eu me resolvo com a inteligência artificial e com os colegas que me ajudam. Claro. Né? É isso, amiga. Eu tô tão feliz É a gente de saber estar se te contando essas comunicar e coisas. falar sobre as coisas e criar as demandas, né? A gente precisa de ter pessoas que pensam assim. Senão, amiga, eu acho que a nossa profissão ela acaba. Ela não faz mais sentido. E por que eu tô te colocando isso? O mercado não nos conhece. Ou se conhece, não sabe demandar. Isso que eu ia falar. Né? Você acha que as pessoas estão descobrindo o RP ou ainda falta um pouquinho? Eu vou Ou colocar. falta muito? Não, eu vou colocar então assim, ó. São Paulo. As pessoas sabem. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantado. Todo mundo aqui sabe o que é RP. Todas as empresas sabem. Eu falei, nossa, não acredito. Todo mundo aqui sabe. Por quê? Porque tem representantes das empresas fazendo RP. De onde eu vim, as pessoas sabiam, mas elas queriam dar um jeito de não ser aquilo tudo. E a gente entende, existe uma vaidade muito grande, Sim. né? De ser esse cara com essa ideia toda. Já é assim, imagina ele sendo RP aqui, não quero esse cara aqui. Então a gente percebe que depende do lugar. Mas eu acho que hoje, nesse momento, as pessoas sabem muito. Elas sabem isso. Porque acho que elas ouvem. Mesmo que imbecilmente algumas pessoas tratando relações públicas como sendo... que novela tem essa mania, né? De botar RP fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas a gente depois arruma. Mas as pessoas sabem. E o que eu ouço, as pessoas falam assim, Paulo, eu não vou fazer, me quer? Eu não vou fazer relacionamento com as pessoas, não. Eu falei assim, não é só isso. Mas você tem que pensar que esse relacionamento ele tem que ser estratégico. O que é estratégico? Você tem que saber por que, quando, onde e por que você quer com aquilo. Exatamente. Não é só fazer. Eu entendi que relacionamento com o público, aí eu fui entender por quê. Oi, empresa tal? Pois não, que fala que é fulano, em que posso lhe ajudar? Aí eu fui entender, porque as pessoas elas achavam que era isso. Isso é relacionamento. Mas não é o que a gente vê aí nos anúncios. Preciso de um RP, com relações públicas, para fazer relacionamento na minha empresa X, para trabalhar no telemarketing. Não é isso. Ele pode até coordenar o telemarketing de uma maneira estratégica, mas fazer não é isso. Então, acho que hoje as pessoas sabem. Mas a gente precisa estar sempre ali, ó. E eu acho que no meio político as pessoas também estão descobrindo a importância do RP, né? Sabe quando que elas aprenderam isso? Quando elas tiveram o tempo de ver aquela série americana que eu amava. Que é com aquela... Scandal. Scandal! Com aquela atriz negra maravilhosa que RP faz o papel. E ela falava, minha agência de relações públicas. E as pessoas começaram a entender. É isso que uma relações públicas faz. E ela fazia tudo de RP, ela fazia até evento. Pois é. Né? Mas é isso aí. Aí às vezes começaram a subir. Tanto é que a gente lembra que na Câmara a gente discutia sobre isso. Vereador, veja essa série que massa. Só vai entender por que eu tô te colocando isso. Paulo, você tinha razão. Mas isso não tem no Brasil. Assim, depende de como a gente se posiciona. Né? E é um contexto muito histórico. Mas é isso. Esse é o caminho. Se o senhor entender, até o senhor pode fazer. Sim. Por que não? Né? Até o senhor pode fazer isso daí. Até porque o senhor precisa, né? Talvez o senhor não tenha um profissional, mas o senhor precisa. E eu acho que tem uma coisa que eu preciso dizer. Não dá mais pra gente ficar com esse negócio de mercado só pra gente não, tá? Chega. A gente falava assim, você é formado em RP? Não, então você não pode fazer. Mas, cara, eu tenho tantos colegas formados e não sabem fazer nada. E tenho tantas pessoas boas da comunicação, outras áreas que fazem. Vamos flexibilizar isso tudo, porque o mercado tem que estar para todo mundo. Eu acho que a gente deixa as coisas melhores. Eu lembro que essa discussão já aconteceu no COFERP, que é o Conselho Federal das Relações Públicas, e alguns CONREPs, que são os regionais, mas ninguém acho que nunca teve coragem, né? Mas eu sou o cara que defende. Abre para todo mundo, principalmente é por isso que fazem. Porque senão esse mercado vai acabar. E a gente não quer que ele acabe. Com certeza não. Fica a dica, viu? Hashtag fica a dica. Paulo, se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro batendo papo. Vai, né, amiga? Você sabe que hoje é sexta-feira, né? É um sextou que não cessa pra ninguém, né? A gente vai ficar aqui, jantar, happy hour e por aí vai. Então, eu quero te convidar para voltar aqui outro dia, pra gente conversar um pouco mais, falar mais sobre RP, porque é sempre um prazer para mim. Traga o Fabinho da próxima vez. Fabinho da próxima vez vem, ele que vai ser o cara que vai... Eu quero ficar ali no bastidor, tipo assim, fala isso agora fala assim. Tipo o cara da produção e deixar ele falar um monte aqui. E eu gosto da fala do Fabinho, porque ele tem uma visão que por mais que eu em Brasília tivesse, é sempre diferente. Sim. E a gente fala muito assim,
Lá, quando eu morava na cidade, eu não conseguia ver a ponta. Como assim? Tudo acontece na cidade, aqui. É nessa ponta, no município, né? Uhum. Tudo acontece lá. Se você não consegue fazer bem feito, não tem resto do Brasil. Não tem Brasília. E o Fabinho consegue, a cada vez que a gente conversa, ele vai me dando esses toques, assim. A gente conversa muito sobre isso, a importância que tem da gente entender o local pra gente pensar no maior, no global. Mas hoje é entender o município, é poder pensar no estado, o estado. Que bacana. A gente fala muito sobre isso. A gente não adianta nada eu querer pensar numa demanda do estado, mas a cidade resolveu. Pois E é. aí ele me ensina essas coisas. Tá? Então acho que o Fabinho é um cara que hoje ele faz uma função muito bacana de relações públicas, políticas. Ele faz bem feito, eu gosto. Eu falei assim, cara, eu queria tanto ser assim. Eu queria ser igual você, Fabinho. Então vamos trocar todo só de corpo, né? E o Fabinho tá mandando bem lá na Uniso também, né? Na A coordenação Fabinho, do, amigo, do coordenando curso com de relações RP, públicas. Você viu a nota que maravilhoso. eles conseguiram, amigo? Maravilhoso, Ó, incrível. notão Eu tenho muito orgulho. 5. Eu sou suspeita para falar, porque eu fiz o curso de RP na Sim. Uniso, então eu sou muito bairrista nesse E sentido. mesmo de que eu não tenha feito meu curso mexeu lá, com o mas o curso, meu mexeu mestrado e comigo. doutorado foi lá. Então, eu convivi com os RPs de lá. O Fabinho tem essa mania, né? Todo curso de relações públicas, se as meninas estão se formando, ele manda tudo lá pra Câmara para poder viver um dia com RP. Certíssimo. Aí é comigo. A Lindsay agora, que é a nova produtora de conteúdo da Câmara, Relações Públicas, Que formada legal. em Bauru, Unesp Bauru. Lindsay, ó, próximo ano, amiga, você que vai fazer esse instituto com os RPs, que eles têm que ter uma outra visão. E a visão dessa profissão que eu gosto, produtor de conteúdo, feito por um RP. Maravilhoso. Você imaginava que isso um dia ia acontecer? Incrível, Tá aí, né? amiga, produtora de conteúdo RP. Aí eu falei assim, amiga, você faz uma coisa assim, que eu não sei fazer, sabe, amiga? Porque eu tô numa outra visão, mas é isso, a gente faz junto. E eu acho que é essa visão que a gente tem que ter. Com certeza. Né? E a gente se aventurar por todos os lados e Gosto. aprender todas essas coisas. Vamos, isso que é muitas sensacional. aventuras. Com certeza, por favor. E esse laboratório de inovação se estenda aqui pra gente, a gente faça... Já disse, né? Pediu, coisas amiga, a gente vem, maravilhosas. né? Eu acho que é assim. Maravilhoso. Vamos implantar as ideias por aqui dentro, na Câmara, né? Com certeza. Adoro. Com certeza, eu tenho certeza que o Thiago topa. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada mais Obrigado uma vez você. por ter aceito o convite de estar aqui. Ai, feliz. Por ter vindo. Obrigada, foi um Feliz, papo feliz, maravilhoso, feliz. incrível. E já está convidado para voltar, hein? Sucesso pra vocês. Obrigada. E eu sempre digo, né? Independente de ser feito por relações públicas, é um instrumento de comunicação dentro de uma casa de leis, que a gente sabe que muitas vezes é difícil, mas que vocês tiveram oportunidade, tiveram apoio do presidente. Eu acho que isso faz a diferença. Muita. Estão fazendo isso juntos, numa área que você tem vários profissionais de comunicação para a cidade. Amiga, Com o que certeza. você quer mais, né? Ai, Paulo, eu quero mais. Ok, então você vai ter mais. Zé Ideia. Vamos Arrasa. lá, vamos lá. Muito obrigada. Terminou aqui o nosso CMV Tá On com o Paulo Marques, esse querido. E é isso. Só gratidão. Até a próxima.